mas o mal que não quero já fiz. Escravo da sinceridade que enganava o meu coração. Cansei de voltar como um perdedor ao lutar, mas hoje eu já sei onde eu posso esperar. Nele que muda o tempo e vê cada folha que cai pra forrar o chão. Nele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração. Ele é a força pra mudar. Quero viver as palavras e unir o que falo ao que sou, tendo de exemplo meu mestre, que primeiro foi meu Salvador. Cansei de voltar como um perdedor ao lutar, mas hoje eu sei onde eu posso esperar. Bom dia, meus irmãos, graça e paz, bem? Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração, para a gente começar o culto desta manhã, culto de louvor, adoração ao Senhor, o nosso Deus. Ó Pai, muito obrigado, Deus, por este dia, obrigado pela noite de repouso que tivemos, obrigado, Pai, por estarmos neste lugar aqui de adoração, de culto comunitário. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã que estão aqui. Obrigado pela Tua presença em nós. Tu és bem-vindo, Pai, em nosso meio. Interaja, Senhor, conosco. Fala, Senhor, aos nossos corações neste dia, um dia especial, um dia que o Senhor fez para vivermos e regozijarmos nele, Senhor. Obrigado também porque hoje é o dia das mães e que o Senhor seja servido em abençoá-las, em guardá-las, em protegê-las, em curá-las, em sustentá-las na Tua presença, para que todas cumpram a sua missão, a sua maternidade. Abençoa o louvor, aceite o nosso louvor agora, Pai. Aceite a nossa adoração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor, nosso Deus. Bom dia, meus irmãos. Nos coloquemos de pé para louvarmos, exaltarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 14, versículo 17, diz assim: pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo nos dá. Então, nesse momento, nós estaremos louvando ao nosso Senhor com a canção Há um Doce Espírito Aqui. E eu sei que é o Espírito de Deus. E só o Espírito de Deus pode nos conceder a alegria completa. Louvemos ao Senhor. Há um doce
aqui. E eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos no teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achas salvo e ao invés estás débil, oprimido e sem vigor, pede a presença do Senhor, e o Espírito te encherás de amor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Doce presença, doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos no teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, e que renovará, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, pois só Ele, só o seu Santo Espírito pode renovar os nossos corações. Amém? Podemos assentar, meus queridos.
dia, igreja. Vamos ao nosso momento das primícias. Estarei lendo Provérbios, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 10, que diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Enquanto o ministério de louvor estiver louvando, os irmãos que vieram preparados para esse momento poderão estar entregando seus dízimos e ofertas. Minha casa será uma casa de bênçãos. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade e
pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Irmãos que entregar seus dízimos e ofertas, se coloquem de pé, que a gente possa estar orando. Senhor nosso Deus, muito obrigado por cada uma dessas vidas que cumpriu um mandamento seu. Senhor, continue abençoando a cada uma delas, não deixe que falte nada a elas. Esteja abençoando o trabalho de cada um, Senhor, que é onde vem o recurso, Senhor, do qual eles retribuem ao Senhor. Muito obrigado pelo trabalho que o Senhor mesmo concedeu a eles. Esteja sustentando eles e derramando ricas bênçãos sobre a vida de cada um. Essa é a oração que te faço em nome de Jesus. Amém. Vamos ter nosso momento agora de intercessão. Eu queria, não precisa ficarem muito próximas não, mas queria chamar todas as mães aqui. Eu queria agradecer a Deus pela vida de vocês. Pode vir aqui à frente, toda mamãe. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. A tarefa de mãe hoje sempre foi, né? Mas nesse tempo, irmãos, essa é uma tarefa. Pode chegar lá para cá, mamãe, ó. Isso. Aqui é grande. Eu tenho dito aqui para os irmãos que daqui para frente as coisas vão piorar e piorar muito, né? Não sei se os irmãos perceberam o estardalhaço que foi na mídia do falecimento do... É Paulo Gustavo o nome dele? Paulo Gustavo, né? Mas jogaram confete à vontade, né? Exaltaram, enalteceram. Realmente, irmãos, é um grande comediante, né? Um homem de uma inteligência grande, né? Um camarada para cima, alegre. Mas não é referência para ninguém, né, irmãos? Né? Em termos de valores de família, não é referência para a nossa sociedade, não é referência para a igreja, né? Então a mídia está forçando a barra, né? Só que a igreja está atenta, né? A igreja do Senhor Jesus está atenta a esses movimentos. Então as mães precisam educar os seus filhos no caminho do Senhor. Os pais, né? Mas não os pais. Deus, muito obrigado, Pai, por essas mães tão preciosas que estão aqui à frente, as que estão em casa. Elas têm uma baita missão de criar filhos que servem ao Senhor, filhos que glorificam ao Senhor, filhos que elas podem dizer que são servos e servas do Senhor. Filhos e filhas que amam Jesus Cristo e a sua vinda. Filhos e filhas integrados à igreja, ao teu reino. Abençoa elas, Deus. Esta é uma missão quase impossível, se não fosse a ajuda do Senhor, a graça do Senhor. Cuida delas, dê saúde a elas, poupa-lhes do Covid-19, que a tua boa mão seja favorável a elas. Eu te agradeço pela vida de cada uma delas. E oro a Ti em nome de Jesus.
Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor por essas mães. Parabéns pelo dia de vocês, viu? Presente só logo mais. Eu não sei não, estou chutando aqui, né? Irmão, vamos nos ajoelhar diante do Senhor, o nosso Deus, e vamos pedir pela nossa nação, não é? Vamos começar com a maior autoridade do país, o nosso presidente, eleito democraticamente pela maioria dos brasileiros. Ora por ele, peça a Deus que dê a ele sabedoria, saúde, paciência, salvação. Pelos seus ministros, pelas câmaras federais, Congresso e Senado, pelo Supremo Tribunal Federal, que o Espírito de Deus repreenda essa potestade que tem agido ali. Pelo nosso governador Cláudio Castro, seus secretários, deputados estaduais, nosso prefeito Jean Marcos, Viviane e seus filhos, vice-prefeito Rodrigo, sua esposa Eliane e seus filhos, presidente da nossa Câmara, sua esposa, seus 2 filhos, demais vereadores, suas famílias, pela nossa cidade. Peça a Deus para salvar a nossa cidade, os nossos vizinhos, nossos parentes. Diga assim: salva, Deus, em nome de Jesus. Salva, Deus. Peça pelos nossos missionários do Brasil e do mundo, que o Senhor os capacite, que o Senhor os guarde em seu poder. Pelas células, ore pela sua célula. Peça para Deus abençoar a sua célula, fortalecer a sua célula, o seu líder.
os enfermos, pastor Ricardo da Igreja Batista da Paz ali de Miracema, está entubado, peça pelo pastor Ricardo. Agradeço a Deus pela vida da irmã Rosane, que já está no quarto, está passando bem, sem oxigênio. Peço a Deus pela vida da nossa irmã Janaína, a sua família que está enlutada, que o Espírito Santo console toda esta família. Santo Deus, nós entregamos tudo e todos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ter assembleia ordinária daqui a pouco. Nós vamos refletir um pouco na palavra de Deus. Eu vou trocar aqui de microfone, tá, Diego? Ei, só. Alô, só. Muito bem. Nós estamos estudando os 10 mandamentos, não é isso? Aplicando-os à família. Famílias que influenciam a sociedade. Eu já falei para vocês aqui uma vez, eu estava num congresso de pastores, há mais ou menos uns 15 anos atrás. Eu nem sei quem falou isso, mas ele falou algo interessante e eu concordo com ele. Ele disse que a grande virada da igreja está justamente na família, porque os valores serão tão diluídos, o casamento vai passar por um fracasso tão grande que a sociedade vai olhar para as famílias da igreja e vão sentir o desejo de ser como elas. Marido, mulher, filhos, caminhando para a igreja, juntos. Aquilo entrou no meu coração de uma forma tão forte. Eu fiquei meditando naquilo, isso é verdade, não é? Quando tudo estiver muito mal, a família cristã vai resplandecer, tornar-se-á numa luz tão forte e brilhante. Aquilo que diz lá em Atos capítulo 2, quando fala que a igreja caiu na graça do povo, não é? Porque o povo olhava para a igreja e via aquela comunidade tão linda, aquela comunidade de amor, que as pessoas queriam ser cristãos também. Se eu vou fazer parte desse grupo, desse povo aí, eles vivem de uma maneira tão poderosa, tão linda, eu quero ser cristão também. Eu quero fazer parte dessa comunidade ágape.
A Bíblia diz isso, e a igreja caiu na graça do povo. Não é? Realmente a família é um farol nesse mundo de trevas. Vamos lá, Êxodo 27 diz assim, vamos ler juntos? Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Famílias que influenciam a sociedade respeitam o nome de Deus. Esse mandamento tem uma profundidade tão grande, é uma pena que a gente não vai poder entrar de forma mais profunda nesse versículo. E tem tudo a ver com família. Aliás, a Bíblia toda tem a ver com família. Não é? Pode observar que o tempo todo tem a ver com família. Os 6 mandamentos últimos do Decálogo têm a ver com família. É para proteger a família. Preste atenção para você ver se não é verdade. Né? Irmãos, quando nós citamos o nome de Santos Dumont, Pelé, Neymar, Juscelino Kubitschek, Jair Bolsonaro, para nós ocidentais, nem tanto, né? Geralmente não se pensa muito no significado do nome ao dá-lo a um filho, a uma filha. Judeu não. Judeu pensa muito bem em dar um nome, em colocar um nome num filho. Porque o nome está ligado a uma missão. O que significa o nome Jesus? Vocês lembram? Yeshua. O que significa? Salvador. Você não sabia disso, você que ama tanto Jesus? Salvador. Yeshua. É o mesmo Josué no Velho Testamento. Aquele que salva. Lembra quando o anjo falou? O nome dele será Yeshua. O nome dele será Jesus. Que significa? Salvador. Cristo é o nome divino do nosso Senhor. Cristo, no grego Christos, no grego Jesus é Iesus, ou Iesus, no grego. Cristo é Christos, que significa ungido, Messias. Jesus Cristo, o Messias Salvador, o ungido Salvador. Paulo costumava colocar o nome divino na frente do humano. Paulo usava Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus. Maria é mãe de Jesus, mas ela não é mãe do Cristo, entende? Porque o Cristo existia antes dela. Uma mãe não pode, um filho não pode existir antes da mãe, aliás, não é? Humanamente falando, porque o filho procede da mãe, nasce da mãe. Maria não pode ser mãe de alguém que nasceu antes dela, embora Jesus nunca nasceu, né? Jesus nunca teve berço e nunca terá caixão. Jesus é eterno. Nós seres humanos nem entendemos direito, né, pastor Eugênio, o que significa eterno. É algo tão grande, irmão, tão profundo, que a gente nem entende. Não cabe na cabeça da gente o que é eterno, né? De eternidade a eternidade, tu és Deus, né? Antes de existir céu e terra, antes de existir estrelas no céu, Jesus já existia. João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Maria não pode ser mãe de alguém que existia antes dela.
Quando a gente fala isso, alguns católicos ficam arrepiados, achando que nós estamos denigrindo o nome de Maria. Longe disso. Se tem um povo que honra a Maria de verdade, é o povo de Deus. Que mulher maravilhosa, que mãe, não é? Que mãe maravilhosa. Quantos sermões eu preguei aqui na igreja, no Dia das Mães, tendo como referência a mãe de Jesus. Que mulher extraordinária, ela aceitou o desafio, correu o risco de vida, ao aceitar o propósito de Deus, de cooperar com Deus, no sentido de ceder o seu útero para que o Verbo se tornasse carne e habitasse entre nós. Maria é extraordinária. Mas não pode ser colocada onde o lugar que só pertence a Deus. Em Lucas tem um versículo, eu não vou achar aqui, salvo engano, é lá no capítulo 11 de Lucas. O único evangelista que cita isso é Lucas. Nenhum outro evangelista cita isso. Olha só o verso 27. Não está na tela não. Isso me veio ao coração, vou falar aqui. Lucas 11, 27. Só Lucas registra. Enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou, gritou no meio da multidão. Ela levantou a sua voz e disse: Feliz a mulher que te deu a luz e te amamentou. É uma palavra de exaltação à mãe de Jesus, não é? Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. O que Jesus respondeu para aquela mulher? Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Ó, Jesus sabia que ela seria idolatrada um dia, que a sua mãe seria idolatrada, que a mariolatria seria uma tônica. Aí Jesus foi em cima, né? Bateu com o martelo na cabeça do prego. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Amém, irmãos? Guarda esse versículo aí na sua Bíblia. Lucas 11, 27 e 28. O nome é importante. Mas nenhum nome pode sobrepujar o nome de Jesus. Nenhum nome pode ser exaltado mais do que o nome de Jesus, do que o nome do Senhor, o nosso Deus, do Adonai. Então a gente tem que ter muito cuidado ao citar o nome de Deus. O brasileiro, então, ele comete esse pecado direto, né, irmãos? Antigamente a gente usava a expressão, eu juro por Deus, né? Alguém já falou isso alguma vez? Eu juro por Deus. Todo mundo. Raríssimos são aqueles que nunca disseram isso. Só os que nasceram na igreja mesmo, que, né? Não é o meu caso. Eu juro por Deus. Você não pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Jesus falou, não jure por nada que há no céu, nem na terra. A palavra sua tem que ser sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Não jure pelo nome de Deus. Não tome o nome de Deus para chancelar
uma palavra sua. Não faça isso. Então a nossa cultura é uma cultura muito secularizada com relação a isso. Não é? Você jura, fulano? Eu juro. O escritor Hans Reifer, deve ser um alemão, no seu livro A Ética dos 10 Mandamentos, eu tenho esse livro, ele fala o terceiro mandamento seguinte, abro aspas: muitas pessoas abusam do nome do Senhor inconscientemente. Muitas pessoas abusam do nome do Senhor inconscientemente. Mas mesmo para nós, é emocionante ouvir o nome de uma pessoa que amamos. Procuramos protegê-lo, como é o caso do nome de nossa mãe. Ninguém fala mal da minha mãe. Quando eu era criança pequena, lá em Itaperuna, moleque, se queria uma briga, é xingar o nome da mãe, não é, Danilo? Pode xingar o nome do pai, da avó, da tia, mas se xingar o nome da mãe, a poeira subia, irmãos. Eu era assim. Xingou minha mãe, sua mãe é isso, o quê? Eu nem tirava a camisa, eu pegava assim, puxava a camisa, os botões caíam no chão assim. Depois tinha que catar para a mãe cozer novamente. O nome da mãe não. O que você falou? A gente zelava pelo nome da mãe, não é verdade? A gente zelava pelo nome da mãe. Tem filhos que xingam a mãe. Não sabem da bobagem que estão fazendo. Não é? Temos que zelar pelo nome de Deus. Por esse terceiro mandamento: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Eu não sei se os irmãos viram, um pastor passou para mim, esse camarada que faleceu, ele fez uma brincadeira assim, como é que eu vou dizer? Uma brincadeira perigosa. Na hora de uma cerimônia de casamento, ele interpelou um padre e falando para ele casar, fazer o casamento dele com o marido dele. Dele com o marido dele. E começou a fazer chacota dentro da igreja com relação a isso. Alguém viu esse vídeo? Viu, amor? O que diz lá em Gálatas 6:7? Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também, não brinque com o nome de Deus. Não brinque com o nome de Deus. Não estou dizendo que Deus o puniu com a morte, não estou dizendo isso. Mas o versículo diz que o Senhor não deixará impune, sem fazer justiça, aquele que tomar o seu nome em vão. Lá em Hebreus tem um versículo de arrepiar a gente que diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos ou na mão do Deus vivo. Então este mandamento está dividido em duas partes: uma orientação e uma consequência da desobediência. Não é? Como as pessoas usam o nome de Deus indevidamente? Meu Deus! Quem nunca falou isso, né? Deus me livre. Se Deus quiser. Deus é testemunha. Juro por Deus. E por aí vai.
Às vezes a gente, inconscientemente, a gente usa o nome de Deus. Na hora de um acidente, né? Meu Deus! Eu ouvi de uma história de que o pastor ia batizar uma senhora, né? Naquele ia mergulhar ela, vale meu São Jorge. Inconscientemente ela falou aquilo, né? Vale meu São Jorge. São expressões tão comumente ditas que a gente acaba se acostumando com elas, não é verdade? O problema, irmãos, preste atenção, o problema não está no uso dessas palavras, mas, sobretudo, está na tela, na atitude do coração. Deus sabe do coração da gente, irmãos. Às vezes nós falamos, meu Deus, nós estamos assim, abusando do nome de Deus. Não. O mais importante para Deus é a atitude do nosso coração, a motivação do nosso coração. Quando bem pensadas, constituem uma oração, manifestam nossa confiança no Senhor e testificam a nossa sinceridade, a sinceridade da nossa fé. Agora, o uso impensado do nome de Deus revela leviandade para com as coisas sagradas. Nós estamos vivendo num mundo tão secularizado que as pessoas não respeitam mais o sagrado, entende? Não estão respeitando mais o sagrado, aquilo que é sagrado. Eu costumo chamar isso de banalização do sagrado. A gente começa a banalizar. E isso pode tornar-se uma tônica, um mau costume na vida da gente. Quando nós começamos a transmitir o culto online, lá no ano passado, os dirigentes do culto sempre falavam assim, você que está em casa agora, vai começar o culto, não fica levantando e saindo da sala, não participe do culto comendo, bebendo, brincando, conversando. Pastor, eu estou na minha casa, mas culto não é feira. Mesmo na sua casa, você tem que estar em culto. Em culto. Não é? Tem gente que vai fazer culto doméstico na sala com a televisão ligada. Faz sentido, irmãos? Faz sentido? Não faz sentido. Fazer culto doméstico com a televisão ligada. Não, tem que desligar a televisão. Não é? Você está em culto. Qualquer lugar que você estiver, você está em culto. A gente vem para a igreja, fica com o celular na mão. Fica passando mensagem no WhatsApp. O culto rolando, a pessoa... Você está desonrando o nome de Deus. Fique em casa. Fique em casa, está perdendo o seu tempo vir aqui. Você está desonrando o nome de Deus. Como você tem usado o nome de Deus? Lá na sua casa, como é? Como é na sua casa? Será que este assunto do nome de Deus é importante mesmo? Não seria um exagero, um preciosismo? O que Jesus poderia nos ensinar sobre esse tema? Primeiro, orientações sobre o nome de Deus. Jesus no Pai Nosso diz assim, lá em Mateus 6,9, vocês orem assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém? Primeira coisa que Jesus lembrou é que o nome de Deus deve ser
santificado. A palavra hagios significa separado para o louvor. Hagios, santo, separado para o louvor. O nome de Deus é hagios. O nome de Deus é santo. Lembra quando Deus apareceu para Isaías no templo? O que os anjos, os serafins, ou os querubins, não sei, diziam? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O nome de Deus é santo. Ele é separado. Ele é puro, puríssimo, puríssimo. Lembra do Titanic? Quando se inaugura um navio, quebra-se uma garrafa de champanhe no casco. O camarada, pá! Esse nem Deus afunda. Na primeira viagem, afundou. O nome de Deus não pode ser falado em vão, porque Deus não deixará impune quem falar um negócio desse. E o próprio engenheiro do navio estava na primeira viagem. O cara que falou estava lá e morreu. Não é? Santificado seja o teu nome. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina que o nome de Deus é santo, é separado, é especial, é digno de respeito, digno de honra. Somos santificados quando deixamos o nome de Deus infundir em nossa natureza aquilo que Ele traz, que é santidade, cura, autoridade, provisão. O nome de Deus. Observe, irmãos, esses políticos que usam o nome de Deus de forma sarcástica, brincalhona e zombeteira. Anota o nome dele num papel, depois você me diz o que vai acontecer com esses caras. Anota. Todos irão em derrocada. Porque o terceiro mandamento diz que Deus não deixará impune quem falar o seu nome em vão. O prefeito de Belo Horizonte foi numa igreja, não é, de terno, não é, e fez foi politicamente correto, tal, pediu orações, aquele negócio todo. Se bobear, você pensa até que o cara é crente. A paz do Senhor, irmãos. Chega a dar nojo, irmãos. Aí dias depois ele foi entrevistado. Eu fiquei sabendo, se eu for na igreja. Não, sou da igreja nada, mas você está doido, rapaz? Lá, que isso só quer o nosso dízimo. Começou a brincar. Eu pensei, tadinho dele. Deus vai visitar a vida dele. Ele quis fechar a igreja agora, uma semana atrás, 2 semanas atrás, fechar todos os templos, lá em Belo Horizonte, na metrópole. Caiu na mão desse ministro, que o Bolsonaro indicou o nome dele, mandou um recadinho para ele. O senhor tem 48 horas para rever o decreto que o senhor fez aí. Senão a Polícia Federal vai ter uma conversinha com o senhor. Aí ele foi para a mídia, né, e se desculpou e mudou o decreto. Escarnecedor do Evangelho, perseguidor, brinca com a igreja, com a noiva. Irmão, brincar com a igreja é um perigo, porque a igreja é a noiva de Cristo. A igreja é noiva. Quando estou casando aqui um casal aqui, aí
o pobre coitado fica aqui em pé esperando a noiva chegar, né? Entrar, né? E se eu chegar no ouvido dele e falar assim: cara, que vestido feio da sua noiva, hein? Não gostei do batom dela, não. Hein? Que sapato não está combinando com o vestido dela, não. Sapato feio. Gostei, não. Ela pesou demais na maquiagem, rapaz. Nem parece que é ela. Se eu falar isso com o camarada, o que ele vai fazer comigo, Danilo? Ele vai me mandar lá para aquele lugar. É a noiva dele. É a mulher mais linda da terra. É a princesa que está entrando. Esses caras ficam falando mal de igreja. Falar mal de igreja é um perigo, porque está falando mal da noiva de Jesus. Você está doido? Você está doido? Falar mal de igreja? Ah, mas a noiva não é tão linda assim, mas é a minha noiva, cara. É a minha noiva. Você está pensando o quê? Não é? Esse ano, hein, Gabriel? Você vai ver a noiva entrando, hein? Se alguém falar mal da sua noiva, Gabriel, você trunfa a cara na hora, né? Jesus, na oração sacerdotal, lá em João 17, os versos 11 e 12, dizem assim: Pai Santo, olha como é que Jesus dirigiu: Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome. Os guardei no nome que me deste. Jesus chamava o seu Pai de Pai Santo. Se você observar, salvo engano, nesse mesmo capítulo, ele usa a expressão Pai Santo 3 vezes. Pai Santo. Jesus falando com o Pai dele, olha a expressão do Senhor quando conversa com o Pai dele. Pai Santo. Pai Santo. Fica claro, irmãos, que Jesus veio à terra para anunciar e glorificar o nome de Deus ao anunciar sua missão. João 5,43, a parte A diz: eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Eu vim em nome do meu Pai. Olha o peso do nome, irmãos. Eu trabalhei na década de 80 para um homem chamado Clóvis, Dr. Clóvis. Eu não me lembro do sobrenome dele aqui, era meu patrão, dono da recaustadora onde eu trabalhava. Deu a época de me alistar, eu trabalhava para ele, e ele chegou para mim e falou assim: vai lá e procura o sargento fulano, lá em Friburgo, vai lá e procura o sargento fulano de tal, e fala que eu pedi para ele liberar você, que você trabalha para mim. Eu, na minha ingenuidade, doutor Clóvis, o senhor vai me dar algum papel? Fala o meu nome. Fiquei quietinho, murchei igual taioba na gordura. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Aí eu fiquei assim, mas... Aí eu fui lá no tiro de guerra de Nova Friburgo. Aí eu entrei. Tinha um monte de gente esperando para falar. E eu não queria servir, não, irmãos. Eu confesso que eu não queria servir. Eu passava de ônibus para ir trabalhar, irmãos, 6h30 da manhã. Via de Bom Jardim a 20 e poucos quilômetros para trabalhar em Friburgo. Um frio, irmão, de doer os ossos. Aí eu via aqueles mocorongos lá na fila do Danilo, de camisetinha e shortinho,
e um tênis no pé. Aqui o tremi, irmão, tremi igual vara verde. E o sargento também. O sargento de camiseta. Assim, meu Deus, livra-me disso, Senhor. Me livra disso, eu morro. Magrinho, igual Danilo assim. Se colocasse uma lâmpada 220 assim, via tudo dentro. Via o pulmão direitinho, só botar uma lâmpada 220 atrás, você vê tudo. Né, Danilo? A gente que é magro, ele falou assim, vai tirar o raio-x, põe uma lâmpada atrás assim do pulmão, não tem nada não, pode ir embora. Aí eu estava torcendo para dar certo, né? Aí chegou a minha vez, o sargento falou, é o senhor. Eu fui com todo jeitinho, irmãos. É que eu trabalho na recostadora, tal, ali no endereço tal. Eu sou funcionário do Dr. Clóvis. Ele mandou pedir o senhor aqui, se o senhor puder, me liberar, tal. Clóvis fulano de tal, sim, senhor, esse mesmo, pode ir embora, você vai se vir, não. Eu, glória a Deus. O peso do nome do homem, irmãos. Ele era considerado um dos melhores advogados do estado do Rio de Janeiro. Ele ia para uma audiência assim, ele citava as leis de cor. O juiz tinha que pegar lá o Código Penal e ver se aquilo que ele está falando era de fato verdade. Quando eu falei doutor Clóvis, a porta se abriu. É o peso do nome. Eu contei para você um tempo atrás aqui de um assalto aqui em Campos, do Goitacazes. O cara puxou o revólver para o cara gritou, em nome de Jesus o crente prega. O cara largou o revólver, não caiu no chão e saiu correndo, irmãos. Em nome de Jesus que os crentes pregam. O cara tomou um susto quando ouviu o nome de Jesus, o cara largou o revólver cair e o cara partiu, já está correndo até hoje, irmãos. Olha o poder do nome de Jesus. Né? Lembra daquela passagem daquele homem demoniado, lá em Marcos capítulo 5? O homem tinha uma legião de demônios, o homem vivia no cemitério, prendia ele com corrente, ele partia a corrente igual barbante. Quando Jesus chega no local ali em Gadara, eles se ajoelham, né? Diante de Jesus e já pedem para Jesus, o que você veio fazer aqui, filho de Davi? O Senhor veio nos atormentar. A presença de Jesus. A presença de Jesus, o nome de Jesus. Lembra de Pedro e João, lá na Porta Formosa? Em nome de Jesus, levanta-te. O cara ficou em pé. Não temos prata, não temos ouro, não temos grana no bolso, não temos dinheiro, não temos prestígio, mas nós carregamos o nome de Jesus. E é nesse nome, levanta daí. Pá. Hoje as igrejas têm dinheiro, mas não têm essa autoridade mais. De nome de Jesus, seja curado. Existem muitos milagres acontecendo, irmãos. Mas estão cada vez mais raros, não é verdade? Muitos milagres acontecendo. As mães estão saindo, irmão, não porque o sermão está ruim, não. É porque tem uma homenagem lá embaixo, tá? Alguém aqui já passou uma procuração alguma vez? Para alguém? Já passou, alguns aqui. Você vai no cartório, faz uma procuração, e a partir daquele momento, aquela pessoa de posse da procuração, ela fala em seu e responde em seu nome. Ela compra e vende ou decide em seu nome. Deus deu essa procuração à igreja, amém, irmãos? A igreja.
lá em Mateus 18, lá embaixo tem um versículo assim: tudo que vocês decidirem aqui na terra, na comunhão do Espírito, será feito, será decidido no céu. Qualquer oração que vocês fizerem será respondida no céu, se for feita na comunhão, na harmonia do Espírito. A igreja carrega essa procuração. A igreja tem autoridade no nome de Jesus. Os demônios se submetem à igreja. Igrejas são pessoas. Você é a igreja. Você usa o nome de Jesus e acabou o assunto. Em João 10, 25, lemos: Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Isto é, vocês não pertencem à igreja. Em João 12, 28, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Aleluia. Glorificar o nome de Deus é fazer com que as pessoas percebam que existe algo de diferente naqueles que carregam esse nome. Meu irmão, lá no seu trabalho, as pessoas respeitam você por causa do nome que você carrega? Não estou falando de carregar o nome de crente, estou falando em carregar o nome de Jesus. As pessoas respeitam você? Ou as pessoas brincam com você, contam piadas indecorosas a você, falam mal da igreja na sua presença? Então, você não tem a procuração de Deus. Quem tem a procuração tem autoridade para falar. Amém? Quem tem a procuração tem autoridade. Quando o crente chega, o ambiente tem que mudar, irmãos. Quando o crente chega, o ambiente muda. Muda. Quem está contando piada indecorosa, para de contar. Quem está fumando, paga o cigarro. Não é você não, é o nome que você carrega. É o nome que você carrega. Quando você entra numa sala, os demônios saem para fora. Onde chega a luz, as trevas têm que sair. Sem você perceber, o mundo espiritual se movimenta. Anda com gente que tem a procuração de Deus, que carrega o nome de Jesus. Anda com gente assim, que tem a procuração. Esse nome te protege. Acho que foi Zamara que postou um negócio de um acidente que um anjo tocou numa... Você tocou numa pessoa? Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Um pastor amigo meu contou uma experiência assim, tremenda, irmãos. Ele morava no Rio, ou Niterói, não sei, numa favela daquela lá. Estava vindo com a esposa, sozinho de carro, os dois. E numa estrada, irmão, num caminho ermo, o carro desligou. Ele sabia do lugar, que era um lugar extremamente perigoso. Falou para a esposa assim: filha, começa a orar. Aí, meu irmão, aí a oração é fervorosa, né? Eu clamo pelo sangue de Jesus. Mas não demorou 5 minutos, alguém bateu assim no teto do carro. Aí a irmã orou mais ainda, né?
uma chapa de um crioulo assim de 2 metros. Posso ajudar? Aí o pastor, eu estava andando aqui, o carro parou, não sei o quê. Você abre a tampa do carro aí. O cara abriu. Não demorou 30 segundos, fechou. Vira a chave. Pegou, acendeu os faróis. Cadê o cara? O pastor saiu. Não tinha ninguém na rua, irmão. Eu brinquei, o rapaz não sabia que tinha anjo preto, não, né, Adão? Era um anjo, irmãos. Era um anjo. Hein? Mas estou falando do AS mesmo. Um anjo foi lá e Deus mandou um anjo lá mandou pretinho igual a ele mesmo, para não assustar, né? E olha que o AS é uma chapa do negro maior do que eu, assim. Forte. Forte, irmão, mas naquele lugar ali, nego treme. Porque nego chega e mata mesmo. A esposa dele, Ilka, nunca orou tanto na vida dela. Cadê o cara? Sumiu. Um anjo. Lá em Hebreus diz que eles são seres ministradores. Eles vêm ao nosso socorro, ao nosso encontro, quando precisamos. Deus dá uma ordem lá, um anjo vem e resolve a situação. Você nem vê. Muitas vezes você nem vê. No caso dele, ele viu, conversou com o anjo e tudo. Só que depois desapareceu. Às vezes Deus manda um anjo lá numa UTI para tocar numa pessoa. Toca e vai embora, já está curada. Já vai para o quarto no dia seguinte. Assim. Assim. É o nome. Não é o anjo, é o nome que o anjo carrega. Toca, pronto, está resolvido. O poder do nome. A Bíblia diz que existia um rei lá no Velho Testamento, um rei que morreu sem deixar saudade. Alguém sabe o nome do rei? Gente ruim, ninguém lembra o nome. Alguém se lembra de algum nome dos 10 espias que deram contra? Sei lá, tem o nome dos 10 espias lá, quando Moisés mandou os 12. Os outros 2, vocês sabem quem são, não é? Josué e Calebe. E os outros? Me fala um nome dos 10 aí. Alguém sabe? Daqueles incrédulos? Não vamos entrar não, porque lá está cheio de gigante, nós somos como um gafanhoto na presença deles, a gente vai ser trucidado, e de jeito nenhum, e tal, e as pernas... Gente incrédula não é lembrada. Gente que não deixa legado na terra não é lembrada. Só gente que deixa um legado. Amém, irmãos? Vou parar por aqui, tinha tanta coisa para dizer. A gente volta nesse assunto, porque esse assunto é muito gostoso da gente meditar nele. O nome. Tem gente que fala que eu mandei falar e a coisa resolve, é o poder do nome. Pastor Assis, eu acho que o nome dele é Assis Borges Xavier. É isso mesmo, pastor? Pastor Assis, ele é pastor da primeira igreja batista em Araruama. Ele foi pastor na primeira igreja batista de São Fidélis em tempos idos. Ele pregava aqui em Pádua, na época do pastor Samuel Leite. Conheceu o pastor Eugênio, o pastor Samuel? Adão conheceu muito ele, né, Adão? Samuel Leite. Eu conheci também. Ah, é? É? Olha só.
Conferência, aniversário da igreja. Pastor pregando, final de campeonato, Flamengo foi campeão. Simples Flamengo. Aí a batucada do lado da igreja. E o culto rolando. Pastor Samuel levantou, foi no microfone. Diácono fulano de tal. Vai lá e manda parar e fala que eu pedi para parar. Pastor Assis contando isso no centenário da igreja. Eu fiquei assim, tadinho do pastor Samuel. Homem bom, homem santo. Mas vê se essa galera aí vai parar a batucada, porque ele mandou. Irmão, não demorou 5 minutos. Sumiram dali. Até flamenguista respeita o nome de Jesus, irmãos. Coisa extraordinária, né, Gabriel? A autoridade do nome. Pastor Samuel mandou pedir para parar. Está em culto. A turma, saiu fora. Autoridade do nome. Lembra dos filhos de Sevas, que tentaram expulsar demônios? Os demônios disseram, Jesus conhecemos, Paulo conhecemos também, mas vocês quem são? E os demônios avançaram neles. Eles tiveram que bater em retirada. Jesus nós sabemos quem é, Paulo também. Mas vocês, quem são vocês? Que autoridade é essa aqui para a gente sair daqui? Presa que nós vamos sair. E avançaram nos caras. Os caras saíram espinguelados. É o poder do nome. Pai Santo, nós te damos graças. Porque o teu nome é santo. O teu nome é poderoso. O teu nome é exaltado sobre a terra, sobre os céus. O teu nome faz com que as coisas aconteçam. Obrigado pela autoridade e pelo poder que há em teu nome. E não permita, Deus, que usemos o teu nome, que deve ser santificado segundo Jesus, quando formos falarmos de banalidades. Jamais permita que brinquemos com o teu nome, Senhor. Que o teu nome seja santo em nossos corações. Porque a tua palavra diz que aquilo que nós falamos procede do coração. Nós oramos no nome santo de Jesus. E pedimos a tua bênção para esta assembleia. Em teu nome. Amém. Amém.